E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai estar comentando? Domingo, como de costume, a gente comenta um pouco sobre o minério de ferro. A gente vai comentar aqui sobre a Vale, vai falar sobre o resultado dela aí que saiu, e também comentar aqui um pouquinho sobre a Semin, tá? Mas hoje o foco é mais na Vale pelo resultado que saiu e a gente vai comentar sobre ele. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dá essa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente. Todo dia tem vídeo, então já ativa as notificações para sempre que sair vídeo novo no YouTube notificar. E assim você não perder nenhum vídeo. Eu tento falar de uma forma simples, sem falar termos, sem falar muita palavra em inglês. E lembrando, gente, que aqui é só minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, não estou 100% certo. Só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, fazer essa troca de ideia com vocês. Tentar incentivar vocês a estarem investindo, estarem estudando, que é muito importante para o nosso futuro, e mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Caso tenha alguma dúvida em relação a ação, fundo imobiliário ou renda fixa, comentei que a gente pode trazer no vídeo futuro, beleza? Então é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos comentar aqui um pouquinho sobre a Vale, tá? A Vale que após ter uma queda muito forte aqui, bater abaixo de R$60, teve uma alta também muito forte aqui, subindo quase 6% em apenas um dia, e meio que se manteve aqui na alta, aqui andando um pouquinho de lado, subindo um pouco e dando uma variada, né? Teve um momento que estava em alta, um pouquinho em baixa aqui, mas meio que andou aqui de lado nesses últimos dias, tá? Principalmente nesses últimos 30 dias aqui após essa alta, tá? E aí saiu o resultado do primeiro trimestre. Eu acho muito interessante comentar com vocês. Como eu falei com vocês, a Vale é uma empresa muito grande, né? Tem uma produção muito grande, e olha só o resultado aqui em dólar, tá? Lembrando que é em dólar, tá? Receita líquida aqui de vendas, se a gente comparar aqui o primeiro trimestre com 23 contra 24 aqui, foi basicamente igual, sem muita alta, tá? 0% aqui de diferença, porque foi muito parecido. Questão dos custos aqui, tá? Os custos foram um pouquinho mais elevados, tá? Em 2024, com a alta aí de 9%. As despesas relacionadas a Brumadinho aqui e a descaracterização de barragens aqui teve uma queda de 63%. Então aqui de um custo de 111 aqui, $1.000 foi para 41, então teve essa diferença. A dívida líquida aqui, que eu acho interessante, subiu um pouco, então é um pouquinho ruim em si, de 8,2 bi para 10,1, uma alta de 23%. A dívida líquida aqui expandida também cresceu 14% aqui para 16,3 bi. Os investimentos aqui de 1,1 bi para 1,3, uma alta aqui de 23%, tá? Mas o que é interessante a gente mostrar, porque a receita líquida aqui de vendas de um ano para o outro, do primeiro trimestre, foi basicamente igual. Só que se a gente comparar com o último trimestre, foi uma queda de 35%. Isso aqui é muito ruim? Não necessariamente, tá, gente? Por quê? Já é esperado que no primeiro trimestre a receita caia mesmo, tá, gente? Então, se for comparar um ano com o outro, foi um pouquinho ruim pelo fato de não ter uma crescida, tá? Só que esse ano em si, o valor do minério também caiu muito, tá? Então, acho que ele caiu muito cedo, na verdade. Então, acho que esperava abater 100, só que pelo fato dele cair muito cedo, afetou ainda mais a receita em si das vendas, tá? Mas eu acho que isso aqui, por mais que tenha caído 35% em relação ao último trimestre, eu acho que é algo tranquilo pelo fato do quarto trimestre realmente ser bem mais alto o valor do minério do que referente ao primeiro trimestre, tá? É aquele bagulho que a gente fala de ciclo. Tem um ciclo de alta e o ciclo de baixa. Se a gente pegar o resultado de um ciclo de alta contra o ciclo de baixa, obviamente que a diferença vai ser bem grande, tá? E outro ponto aqui, o lucro líquido aqui, que a gente for ver, de 1,8 para 1,6 aqui, então caiu 9%, e que tinha sido 2,4, tinha sido uma queda de 31%, tá? Então, assim, pelo fato dos custos ter aumentado um pouco aqui de 9%, alguns índices em si, o valor do minério ter caído muito forte, não sei se foi algo tão ruim assim, tá? Mas é uma queda assim ainda que tem que ser apontada, tá? Você vê que olha o minério de ferro, que o volume vendido, tá? De 55 aqui no primeiro trimestre foi para 63, tá? Uma alta de 15%. No quarto trimestre tinha sido 90, tá? Então uma queda de quase 30% aqui. Então olha a diferença em si do volume, tá? Quase 100 mil toneladas aqui no quarto trimestre para 63 mil, só que já é muito maior do que o 2023. Então olha só a diferença, teve uma alta de 15% no volume de venda de minério de ferro, só que a receita em si permaneceu meio que estabelecida no mesmo patamar, pelo fato do minério ter caído muito cedo esse ano, tá? Então tem que analisar isso. Pode ser que eles tenham aumentado também em relação às vendas do minério para poder tentar manter o preço, não ter a receita tão abaixo assim. Então pode ser que eles reduziram um pouco mais o preço para aumentar as vendas e assim meio que manter o resultado parecido com o ano passado, tá? Mas a diferença é muito gritante em relação do final do ano para o começo, né? É uma queda de 29% aqui nas vendas em relação ao minério. Tem o fio aqui de minério de ferro também caiu bastante. Você vê que aqui é de 77 mil toneladas, uma queda de 33%, referente aqui a 52, a 52.
42 a 45, tá? O ROM aqui, as pelotas, o níquel e o cobre não representam tanto assim, as pelotas ainda representam um pouquinho a mais, tá? Mas mesmo assim, referente ao minério de ferro aqui, os fios de minério de ferro, é difícil competir com esses outras variantes, tá? Por mais que seja um investimento diferente, assim, um investimento a mais em outros preços, ainda assim é algo bem ruim, tá? Então acho que é isso, esses pontos que eu queria mostrar pra vocês em relação ao resultado, tá? É uma produção enorme da Vale, uma venda bem interessante, resultado parelho com o ano passado, e por mais que o valor do minério tenha caído muito esse ano, muito cedo, eu acho que não foi um resultado ruim, eu acho que foi meio que esperado, eu acho que a gente estava esperando isso, não tem nem como comparar em relação ao quarto trimestre, a gente realmente estava uma queda, a gente já esperava essa queda, e eu acho que foi uma queda meio que aceitável. O que eu tenho que apontar é o que? O volume de vendas de minério de ferro foi maior do que ano passado, mas o resultado foi um pouco menor, se não igual, tá? Então isso aí seria um pouquinho ruim, mas comparando ao valor do minério, eu acho que é algo plausível, tá? Obviamente seria bom ter uma receita crescente um pouco mais, comparando um ponto com outro, um trimestre com outro no mesmo ano, no mesmo período, onde é um ciclo de baixa do minério, mas mesmo assim eu ainda gosto de frisar que o valor do minério esse ano caiu muito cedo, tá? Mas eu acho que é os pontos aqui interessantes de mostrar para vocês e apontar em relação à Vale. Mas como sigo achando que a Vale ainda é uma boa empresa, um bom ponto de compra, não é recomendação de compra nem de venda, mas para longo prazo eu acho que muito interessante. Por mais que o setor do minério em relação à China está bem complicado, ainda assim acredito que seja um bom ponto de compra, tá? E bora lá comentar aqui um pouco sobre a Semin, tá? Se a mineração tá abaixo dos R$5, o que é muito interessante, a ação vem despencando bastante, já chegou a bater aqui perto dos R$8 aqui e hoje está cotada aí abaixo dos 5, tá? Se a gente aqui nos últimos 30 dias ainda teve uma alta aqui bem relevante, chegando aqui quase 5,50, se a gente for pegar aqui no dia que bateu 5,50 é uma queda de 9%, recuperou um pouco aqui subindo perto dos 7 e voltou a cair novamente, tá? O que tinha subido antes. E assim, a gente está esperando o resultado da Semin, o que eu tendo a pensar, porque a Vale em si tem uma produção muito grande, a Semin tem um sexto do que foi a venda da Vale mais ou menos, a Vale vendeu 60 mil toneladas, a Semin tem um histórico aí de 11, 12 mil toneladas mais ou menos de venda, então acho que é interessante a gente ver e comparar para ver como é que vai ser. A Vale meio que estabeleceu o resultado igual o ano passado, a Uzi Minas teve um resultado horrível e vamos ver como é que a Semin vai se sair, tá? Eu acredito que se o resultado vir ruim, pode ser que ela despenque muito, tá? Mas não ao ponto de chegar aí perto dos R$4. Eu acho que ela vai cair, mas não vai cair tanto pelo fato dos dividendos que podem ser que venham, tá? Então, ela por ter um caixa muito robusto, pode ser que ela dê uma segurada no preço, então não vai cair igual o Uzi Minas caiu basicamente, tá? Mas mesmo assim, acredito que vai vir mais oportunidades com a Semin, eu estou esperando isso até para aumentar a minha posição. Se a gente for ver aqui, a gente tem uma posição pequena, tá? Hoje em dia é cotada aqui abaixo dos 4%, a empresa que eu tinha aí uma posição de 18%, a gente fez boa rentabilidade, a gente teve um resultado de 66% fora os dividendos, e mesmo assim acredito que a empresa vai cair um pouquinho mais, vai reduzir, e a gente vai esperar essa oportunidade para poder aumentar o valor dela, tá? A posição. Em relação ao minério, o minério voltou a subir aqui, já está na casa dos 110, então para a empresa é bom, tá? Às vezes até essa alta aqui do minério faz com que a ação suba um pouco, tá? Não sei se ela vai refletir exatamente nisso, porque tem essas variantes, tem hora que a empresa segue basicamente o valor do minério de ferro, tem hora que ela começa a variar pelos fatos do resultado, do dividendo, do caixa que ela tem, então isso muda bastante alguns pontos, alguns parâmetros, mas é interessante olhar o minério quando você quer aumentar a posição em relação a Semin, a Vale e outras empresas em si do segmento do minério de ferro, tá? Mas é isso que eu queria falar para vocês em relação ao minério, em relação à Semin e à Vale, tá? O resultado da Vale foi bem interessante, a Semin eu estou esperando sair o resultado, porque eu também estou bem ansioso, até porque eu tenho a ação e quero aumentar a posição. Mas é isso, eu espero que tenha gostado do vídeo, muito obrigado você que assistiu o vídeo aqui, comenta alguma coisa aqui em relação ao que você achou, se você gostou, alguma crítica construtiva para a gente melhorar o canal cada vez mais. É isso, valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!